Bom dia, bem-vindos a mais uma edição à sétima edição da Advocates Summit. Esta manhã temos connosco o Dr. José Luís Moreira da Silva, Presidente da Associação das Sociedades de Advogados em Portugal, também sócio da SRS Legal. O tema que trazemos aqui hoje, bom dia, como está? Bom dia. O tema que trazemos aqui hoje é como é que as sociedades de advogados lidam com a gestão de crise. E eu pergunto-lhe, como é que se gera uma crise numa sociedade de advogados? Com muita dificuldade. Pois. Primeiro. Muita dificuldade. Mas enfim, tudo depende um bocadinho da sociedade e da crise que estamos a falar, não é? Mas há crises que são realmente muito difíceis de gerir. Implicam o quê? Implicam que se tenha um controle da situação, que se fale com profissionais especializados para poder conter a situação, exatamente, e se poder resolver o problema criado. Falar com todos os stakeholders é fundamental. Falar com os clientes, falar com os colegas, para mostrar que estamos a tomar conta da situação e a resolver a crise. Eu acho que isso é que é fundamental. Não é? Pronto, depois a crise, enfim, dependendo da natureza da mesma, vai-se resolvendo com melhor ou mais dificuldade. As sociedades de advogados, se calhar, ainda estão um bocadinho só na questão de reagir a uma crise, mas a nível preventivo. Não seria já tempo dos escritórios de advogados terem planos mais definidos? Eu acho que sim. Terem as tais equipas profissionais? Eu acho que sim, mas eu acho que ainda acreditam que as crises não lhes chegam, não é? Não lhes batem à porta. E isso já não é verdade, não é? E podemos falar de crises muito diferentes, não é? E, aliás, já tem acontecido em várias situações nos últimos anos. Eu não resisto a perguntar-lhe, sendo sócio da SRS, também passou por um momento um pouco complicado com a questão da TAP, vocês eram advogados da TAP, no episódio da indemnização da Alexandra Reis. Sentiram-se de alguma forma pouco preparados para lidar com esta questão? Não, por acaso, acho que gerimos bem a crise, no nosso entender. Eu acho que descansámos todos, os clientes e os colegas, primeira questão fundamental. E depois eu acho que ficou evidente, passada aquela primeira embate. Que era uma questão que estávamos completamente fora, não é? Era uma questão política, era uma guerra política e o advogado foi apanhado no fundo da curva. Mas precisamente por ser uma guerra política, houve uma altura em que se falou na possibilidade do sócio em questão ir ao Parlamento dar algumas explicações, mas depois vocês têm a questão do... É completamente impossível. Isso aliás. É um pouco injusto, não é? No sentido em que não nos podemos defender. Não foi o único que se defendeu neste episódio. A posição realmente foi sufragada inclusivamente pelo Supremo Tribunal de Justiça, que disse à Assembleia que não podíamos ir. Mas da vossa parte vocês teriam preferido ir? Nós tínhamos tudo preparado para isso. Mas obviamente tínhamos que cumprir as regras, quer da Ordem dos Advogados, do Estatuto Deontológico que temos, e foi óbvio que não podíamos ir. De qualquer das formas, enquanto Presidente da ASAP, isso é um problema que os associados falam com a Associação? É uma preocupação atual? Ou acha que estão completamente à espera que, se algum dia acontecer, logo se vê o que é que fazemos? Eu acho que é um bocadinho essa última, embora tínhamos já falado desse assunto, principalmente as sociedades que já passaram por crises, obviamente, que estão mais alertadas. No nosso último inquérito falámos um bocadinho sobre essa matéria. Poderá ser um tema a incluir... Que tiraram nesse inquérito? Enfim, que é preciso preparar. Que é preciso estar preparado, que é preciso realmente ter atenção e claramente ter atenção aos aspectos reputacionais da sociedade. No fundo, é um dos valores essenciais na advocacia, não é? A confiança é fundamental. E diga uma coisa, a crise muitas vezes é vista como uma ameaça, como um aspecto negativo, mas também pode ser visto como uma oportunidade de demonstrar que tiveram no fundo e que depois se conseguiram levantar e que a equipa foi capaz disso. Concorda com isso? Acha que a SRS já está nessa fase? Eu espero que sim, não é? Espero que sim, mas eu vim aqui falar em nome da associação. Sim, não, peço desculpa. Mas espero que sim, eu acho que todas, não falando só da SRS, eu acho que todas as que passaram já por essas crises, eu acho que passaram bem, eu acho que não foram beliscadas na sua reputação, acho que demonstraram aos clientes e aos associados que têm capacidade de ultrapassar o problema e estão, eu diria, talvez até mais fortes do que antes, porque aprenderam a lidar com uma crise. Falou-me há pouco nos estatutos e nas questões deontológicas, que todos sabemos quais são,
Mas não acha que também estava na altura, com este contexto todo, de haver algumas alterações nessa questão de todos aqueles princípios, alguns até já um bocadinho ultrapassados, que os advogados têm que seguir? Não falo, obviamente, do segredo profissional, porque isso seria complicado se deixasse de existir. Nós temos que ter uma visão que é o que é que somos como advogados, o que é que representamos na sociedade. Nós estamos aqui a prestar um serviço essencial para a defesa do Estado de Direito. E por isso a relação de confiança entre o advogado e o seu cliente é fundamental. No dia em que isso é posto em causa, e infelizmente tem vindo a ser posto em causa de vez em quando, mas no dia em que isso é posto em causa, o Estado de Direito completamente é destruído. E por isso é um valor essencial. O que é que diz que tem sido posto em causa? Tem sido posto em causa com estas obrigações que vêm de diretivas europeias, de branqueamento de capitais e de terrorismo, da obrigação de denúncia do seu próprio cliente. É muito importante terem atenção ao Acórdão de 2022 do Tribunal de Justiça da União Europeia, que, provocado pela Ordem dos Advogados belga, veio claramente afirmar que era violador das regras europeias, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, esse tipo de atitudes por parte do legislador. Ou seja, o legislador não pode obrigar um profissional como um advogado sujeito ao segredo profissional e à relação de confiança com o seu cliente a denunciar o seu cliente. De qualquer das formas, por isso ficou claro e por isso aquela nossa lei tem que ser alterada, de 2017, porque claramente não pode o advogado ser obrigado e com uma sanção de 80 mil euros caso não o fizesse, caso não o faça. Por isso é claramente violador. Mas a verdade é que não tem feito. Fundamentais. Essas denúncias poucas chegam... Essas denúncias não podem ser feitas. Um advogado tem que ter noção disso. Não pode denunciar o seu cliente. Porque ao denunciar o seu cliente está a pôr em causa essa relação de confiança. E ao pôr em causa a relação de confiança significa que não há acesso ao direito. O cliente não vem, não fala com o advogado, foge. E por isso não há defesa. E não havendo defesa não há direito. E por isso é pôr em causa tudo aquilo que nós defendemos. E a nível do compliance, nota que também há uma... Isso sim, eu acho que isso, desde um primeiro momento, as sociedades compenetraram-se dessa obrigação. Mas mudaram muito nos últimos 10 anos. Sim, mudaram muito, indicaram o seu representante à Ordem dos Advogados, nomearam o CCO, Compliance Officer, têm regras de conflict check, enfim, isso acho que todas as sociedades têm vindo a cumprir. E não se verifica assim situações... Todas? Será que todas? Enfim, eu acredito que todas as associadas da ASAP o farão. Pelo menos não temos noção que isso aconteça. Não há denúncias de situações de violação de conflitos de interesse, o que seria um sintoma, como acontece noutros países, infelizmente. Por isso eu acredito que as sociedades portuguesas... Mas qual é a importância, em concreto, do Head of Compliance no escritório de advogados? É muito importante. Não é possível, hoje em dia, abrir-se um cliente no escritório sem passar pelo conflict check, sem pedir os KYC ao cliente, sem ter toda a documentação entregue. Isso às vezes não é fácil, porque o cliente vem com uma questão urgente para resolver, às vezes até um prazo que está a correr, e, de qualquer forma, temos que passar por estes verificação de conflitos. Mas acredita que todas as sociedades de advogados, no exercício da sua profissão, não tenham qualquer tipo de conflito de interesses? Eu acho que sabem, todos têm conflitos de interesse. Pois. Todas têm conflitos de interesse e têm que saber gerir os seus conflitos de interesse. Não é? Quando é mesmo impossível geri-lo, têm que renunciar ao mandato e dizer ao seu cliente que não podem ter esse... Mas acha que renunciam todos ao mandato? Eu acredito que sim. Não sei, acho que está a ser um bocadinho eu acredito que sim. otimista. De qualquer das formas, na parte das sociedades pequenas e nas médias, por isso é que eu dizia aquilo há bocado, a maioria não tem ainda estes departamentos de compliance. Como é que, enquanto... Eu sei que a ASAP, a maioria dos associados são os grandes escritórios, mas não seria também útil fazer uma espécie de advertência a esses escritórios mais pequenos? Nós temos, primeiro, não somos só os grandes escritórios, nós temos cerca de 70 associadas, desde sociedades familiares, marido e mulher e filhos, até realmente às maiores sociedades aqui em Portugal. Temos realmente uma variedade muito grande, o último inquérito realmente demonstrou isso.
E por isso temos uma variedade muito grande de situações na associação. Obviamente que as mais pequenas terão mais dificuldade, como é óbvio, até porque não têm essa capacidade de cumprir à regra todas as obrigações legais, mas eu penso que farão o possível para o fazer, não é? Também as mais pequenas têm mais facilidade, os conflitos de interesse são mais evidentes, não é? Claro. Numa sociedade com 100 e tal Mais advogados, muito menor, não é possível um advogado saber que um outro seu colega está naquele momento a ter uma situação conflituante. Enquanto que numa cidade pequena é mais possível. Numa cidade pequena toda a gente sabe quais são os processos que estão a correr na sociedade. Há uma parte da advocacia, nomeadamente representada, por exemplo, pela senhora bastonária, que faz muitas críticas ainda a estas estruturas empresariais em que as sociedades de advogados se encontram. Não sei se reparou que na capa da Advocados, na entrevista que a senhora bastonária nos deu, até disse que relativamente à Caixa de Previdência, que deviam no fundo contribuir em função da faturação. Qual é que é a sua posição relativamente a isto? Primeiro devo dizer que a senhora bastonária não representa só uma parte da advocacia, representa toda a advocacia e como então foi eleita por todos nós e por isso é a nossa bastonária, também das sociedades de advogados. E dito isto, eu acho que ela tem razão, eu concordo inteiramente com ela. Eu gostava era que houvesse atenção para que não houvesse fraude fiscal, ou seja, se todos os advogados em Portugal emitirem os seus recibos verdes, cumprirem as regras fiscais e declararem aquilo que recebem, eu estou totalmente de acordo. Agora, situações de concorrência desleal, em que uns emitem e fogem ao fisco e outros não. Em caso de os valores da faturação são com IVA, outros sem IVA, e sem, obviamente... Isso não, porque cria uma situação de desigualdade que não pode vigorar. Falou num tema importante, o da faturação, que é uma questão que nós em Portugal, relativamente a alguns países da Europa, nomeadamente aqui em Espanha, que ainda por cima nós temos, como sabe, sociedades espanholas a trabalhar cá, nós ainda estamos um bocadinho atrasados nesse aspecto, ainda é um tema muito tabu, é uma questão que eu tento muitas vezes informação, tento saber do vosso lado e só um ou dois escritórios já falam. Sabe que é um bocadinho gato escondido com o rabo de fora, não é? Porque depois diretórios, as sociedades aparecem a dizer qual é o seu valor de faturação. Ou às vezes aparecem a dizer nas publicações espanholas. Ou alguém diz, mas sem fonte nenhuma atribuída. Mas também não é desmentido, não é? Exatamente. Também não é desmentido e aparece, no fundo, eu diria que, por exemplo, as sociedades que são associadas da ASAP devem corresponder a cerca, neste momento, de 550 milhões de euros de volume de faturação. Em Portugal, talvez as sociedades todas de advogados devam chegar aos 600 milhões, perto disso. Mas mais do que isso, nós gostaríamos de saber quanto é que fatura efetivamente saber de pormenorzinhos, não é? Não é, é exatamente por uma questão também de transparência, não é? Isso tem vindo a ser discutido na ASAP, até porque isto pode ser enganoso, não é? A partir do momento em que não há uma divulgação oficial, obviamente cada um diz o que lhe apetece e depois também não confirma nem desmente e deixa correr um determinado valor, e não há uma confiança no mercado sobre o valor exato. E isto depois pode influenciar também a procura de clientela. E por isso temos vindo a discutir esse tema. Ainda hoje em Portugal, por exemplo, são muito poucas as sociedades que são auditadas por auditores reconhecidos e oficiais. Se isso acontecesse, já podíamos estar noutro nível. E eu acho que a partir do momento em que então as associadas da ASAP têm vindo a dizer que são, na verdade, cada vez mais verdadeiras empresas, têm que evoluir para esse caminho. Mas qual é que é o feedback, quando diz que a ASAP tem falado tanto, tem discutido essa questão, qual é que é o feedback dos vossos associados? É nesse sentido. Mas na prática não acontece nada. É difícil, tem que ser um caminho a percorrer, tem que haver mudanças legislativas. Esse caminho já vai muito longo. Não podem exigir que sejamos tratados como empresas para uma coisa e não sejamos para outra. Por exemplo, no regime fiscal, não é? No regime fiscal não somos tratados como empresas. É muito querido, não é? Exatamente. Não somos tratados como empresas, somos tratados como advogados a título individual, em prática individual, o que é algo completamente absurdo, não é? Por isso, vamos ver.
Se querem que as sociedades de advogados sejam tratadas como empresas como elas próprias querem, então vamos mudar todo o regime para que isso aconteça. E no momento em que isso for feito, eu estou convencidíssimo que pelo menos as sociedades da ASAP darão o primeiro Na parte passo da faturação. para serem auditadas, para terem publicação dos seus resultados, para que seja tudo transparente. Se tivesse aqui o Ministro das Finanças à sua frente, o que é que lhe diria relativamente a essa questão da transparência fiscal? Eu já lhe digo duas coisas. Primeiro, que é preciso mudar a legislação do branqueamento de capitais e turismo, porque, como se vê, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia é contra aquilo que está hoje na nossa lei portuguesa, e relativamente ao regime fiscal das sociedades de advogados, é forçoso mudar o artigo 6º do Código do IRC. É de uma iniquidade total, é de uma desigualdade, de uma concorrência desleal absoluta. Neste momento somos as únicas sociedades em Portugal que têm esse regime. É ainda tributário dos anos 80 do século passado, quando as sociedades, os advogados se reuniam num escritório para partilhar despesas. Isso não é a realidade das sociedades de advogados hoje em dia. E depois, ainda por cima, quando somos confrontados com sociedades estrangeiras que legitimamente exercem a sua atividade em Portugal, mas com o seu regime de origem, de Espanha, de França, de Inglaterra, e que têm outro regime fiscal completamente diferente, Mas as sociedades por isso somos espanholas... completamente tratados de uma desigualdade. E agora, ainda por cima, incrementado com o nascimento das sociedades multidisciplinares, que também estão fora desse regime fiscal das sociedades de advogados. Por isso, neste momento, começamos a ser uma ilha tratada de uma forma completamente absurda e do século passado, rodeada por sociedades modernas a fazer-nos O concorrência. caminho das grandes sociedades pode passar por passarem todas a multidisciplinares de forma a que pelo menos consigam ter um regime fiscal Isso é outra preferem. consequência absurda, porque o regime fiscal deve ser neutro. Deve ser neutro. Não deve implicar obrigatoriedade de uma determinada natureza societária. E o que está a acontecer é o contrário. Ou seja, as sociedades, em princípio, diziam: não nos interessa mudarmos para o regime das sociedades multidisciplinares. Aliás, como em Espanha, as maiores sociedades espanholas não aderiram ao regime multidisciplinar. E aqui em Portugal o que está a acontecer é: mas esperem lá, eu mantendo-me como estou, não tenho um regime fiscal adequado à minha natureza. E por isso, se calhar, tenho que mudar para o regime das sociedades multidisciplinares para passar a ter um regime fiscal normal. Isto é absurdo. Uma das nossas associadas fez já um pedido junto à autoridade tributária para um parecer vinculativo para saber exatamente em que medida é que, criando-se uma sociedade multidisciplinar, pode estar ou não fora do regime do artigo 6º do Código do IRC. Enfim, vamos ver, vamos esperar para ver, até porque há muitas dúvidas. Imagine uma sociedade com 100 e tal advogados, põe um contabilista como seu sócio, isso terá substância suficiente para a autoridade tributária. Enfim, é essa a questão. Pois ainda há e vamos muitas esperar questões. para ver. De qualquer forma, voltando um bocadinho atrás em relação ao que diria ao Sr. Ministro das Finanças, recordo-me que há cerca de 2 anos, aliás, há muitos anos que temos estas conversas sobre este tema, mas que foi um dos temas na altura falado com o Ministro das Finanças à data, o Fernando Medina. Acha que há falta de vontade política relativamente a esta questão? Eu acho que foi-me dito expressamente pelo anterior governo. Ainda não tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro das Finanças, espero falar amanhã, mas que a criação das sociedades multidisciplinares resolveria o assunto. Eu julguei que a criação das sociedades multidisciplinares resolveria o assunto porque implicaria uma revisão do artigo 6º. O que acontece é que não foi revisto o artigo 6º. Como as sociedades multidisciplinares estão criadas fora das sociedades profissionais, obviamente estão fora do artigo 6º. Exato. Mas não resolve o problema das sociedades profissionais. E por isso é forçoso mudar o artigo 6º. É fácil. Nós já falámos com a autoridade tributária, tecnicamente foi aceita a nossa solução, que era uma solução, não é de revogação, porque ainda, obviamente, as sociedades pequenas e algumas médias podem ainda entender-se como vantajoso para si o regime. E por isso ser um direito de opção. Como se faz no IVA, eu opto e durante um determinado período de tempo, que nós dizemos 3 anos, tenho que manter-me nesse regime. E depois tenho o direito de opção de me manter ou não.
Vamos falar agora só sobre um tema que também é muito polémico, que tem a ver com a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Qual é que é a sua posição relativamente a isto, sendo uma pessoa, ou pelo menos normalmente a Caixa de Previdência, o problema não é exatamente para os sócios dos grandes escritórios, a questão tem a ver com os advogados que normalmente trabalham em prática individual, têm menos rendimentos, pagar no mínimo 300 euros ou cerca de 300 euros à Caixa de Previdência é muito. Acha que de facto devia mudar alguma coisa para proteger pelo menos essa fasquia que é a larga maioria da sociedade, da advocacia? Eu não sei se é a larga maioria da advocacia que tem esse problema. Pelo menos as sociedades de advogados são só cerca de quanto? 10%? Não, já estamos muito aproximados dos 20% das sociedades, já ultrapassamos claramente os 6.000 advogados nas associadas da ASAP, e se formos para as sociedades de advogados, então é muito mais. Já talvez cerca de 25%. Aliás, também o número de advogados tem vindo a subir astronomicamente, já vai aos 37 mil. 37 mil, exatamente. Mas eu diria que a questão da Caixa de Previdência não pode ser tratada assim. Eu acho que tem sido maltratada. Eu acho que há muita culpa também da Caixa de Previdência nessa forma como tem sido tratada. Tem havido pouca transparência da sua parte. Mas fala nos tempos mais recentes ou não, nos tempos um pouco mais o Dr. Carlos Pinto Abreu. O Carlos Pinto Abreu, falei com ele várias vezes nesse assunto. Ele foi muito reativo e pouco transparente. Ele devia ter tomado a dianteira da situação, como aliás acho que o Vítor Coelho agora está a tentar fazer, de resolver o assunto, porque a Caixa de Previdência parou no tempo. E depois não acompanhou um sistema assistencialista que era forçoso ter avançado para aí. Até porque tinha dinheiro na altura. Enfim, e hoje ainda tem uma situação que pode-se dizer confortável, mas obviamente, se é verdade, por uma situação mais assistencialista, precisará de outras receitas. E depois temos que procurar outras receitas, mas pronto, é um caminho que tem que ser feito. Eu acho que é essa a evolução natural. Ou seja, eu sou totalmente contra a integração na Segurança Social. E porquê? Porquê? Por simplesmente isso. Bom, por variedíssimas razões, mas eu diria que a principal é estrutural. Nós somos uma profissão liberal. Não somos funcionários públicos, não somos trabalhadores por conta de outrem. E por isso nós devemos ter autorregulação. E a Caixa de Previdência é a nossa também autorregulação. E por isso não sou contra esses movimentos que, no fundo, tornam o advogado mais um funcionário. Mas o referendo feito há uns 2 anos, já não me recordo exatamente, dizia exatamente o contrário, que a classe... Não dizia exatamente isso, embora eu tivesse votado contra, como na altura o expressei em Assembleia Geral. Mas não disse exatamente isso. Ele cria um direito de opção. Ora, como aliás existem noutros países, o problema é que Portugal é muito pequenino. Mesmo 37 mil advogados não chegam para sustentar uma Caixa se houvesse um direito de opção. Se de repente 20 mil advogados saíssem da Caixa de Previdência, ela deixava de ter receitas para cumprir o seu objetivo estatutário. Por isso o direito de opção é matar a Caixa de Previdência, é camuflar um objetivo. Por isso, claramente não pode ser uma opção, ou é ou não é. Pronto. E eu sou a favor com mudanças. Por isso a Caixa de Previdência acho que tem que evoluir para os tempos modernos. E eu acho que ela está a tentar fazer esse caminho, mas tem que ser discutido entre todos nós para que isso aconteça. E também nós, na ASAP, sempre dissemos isto, e já o disse na Assembleia da República, que nós queremos ser parte da solução. E por isso estamos disponíveis para ajudar a Caixa de Previdência. Mas a solução, segundo a ASAP, será sempre a manutenção da Caixa de Previdência? A manutenção da Caixa de Previdência. Não se quer haver o direito a optar? Não. O direito de optar é matar a Caixa de Previdência, por isso isso não existe. Há uma questão da auditoria que também supostamente está a ser feita, mas depois os resultados nunca são divulgados, portanto os estudos que são feitos de sustentabilidade também acabam por ficar no papel, ou se há conclusões não são. Mas isso é aquilo que eu disse da falta de transparência da Caixa que também devia mudar. A Caixa devia ser totalmente transparente, todos os advogados deviam ter conhecimento da realidade. Por isso aquelas discussões que todos os anos existem sobre o coeficiente para o pagamento das contribuições é muito derivado daí, da falta de transparência. Mas afinal a Caixa de Previdência é sustentável, não é sustentável, se o desconto for 10% ou se for de 5%, muda ou não muda a sustentabilidade da Caixa, não sabemos, não é?
E por isso é isso que é preciso também mudar. E a ASAP já fez algum tipo já sensibilizou, digamos assim, a direção da Caixa de Previdência relativamente a essa... Já temos tido várias discussões com a direção da Caixa. E acha que esta direção... Claramente, e acho que esta direção está... Tem uma postura, de qualquer forma, há uma guerra aberta entre eles e o Conselho Geral. É um Geral. bocadinho absurdo, não é? Acho isso um bocadinho absurdo, advogados contra advogados. Acho que isso não devia acontecer. Mas de qualquer Até principalmente quando, de repente, a Caixa de Previdência anuncia aquele sistema de pagamento em prestações que é perder de vista, não é? 180 meses a 25 euros por mês. Eu acho que está tudo resolvido a partir daí, não é? Talvez devesse ter feito isso era antes de anunciar que ia para o tribunal cobrar as dívidas da Caixa de Previdência, mas enfim, fez ao contrário. Mas ainda não percebi bem se concorda com aquilo que foi decidido pela Presidência da Caixa relativamente ao pagamento em prestações. Concordo. Durante 15 anos, penso eu, que seja 15 anos. 180 meses é fazer as contas. Portanto, acha que neste aspecto o Conselho Eu Geral acho que isso está a abrir uma ajuda guerra completamente. Eu acho que, exatamente. Eu acho que é pura e simplesmente a guerra que o Conselho Geral está a fazer contra a Caixa de Previdência. E eu acho Era uma que isso das não devia bandeiras existir. eleitorais da senhora Não devia Bastonária, existir, não é? Não devia existir. Agora faço-lhe uma pergunta mais genérica, porque penso eu, sim, o nosso tempo passa a correr. Qual é que é para si, é uma pergunta mesmo genérica, mas vamos tentar arranjar aqui uma resposta. Qual é que é para si o maior problema que neste momento as sociedades de advogados enfrentam? Ui, são tantas. Olha, temos problemas de gestão. Hoje em dia, cada vez mais é necessário profissionalizar a gestão das sociedades de advogados, principalmente as que têm já um bocadinho mais de dimensão. A partir daí dos 25, 30, 50 advogados, a serem advogados a gerir, normalmente nós não somos muito bons nessa matéria. E por isso devíamos ter aqui uma profissionalização da gestão, até porque os desafios são cada vez maiores. Como disse, já falámos aqui de alguns deles e por isso o desafio da gestão é importantíssimo. O desafio tecnológico. Só, já continuo com esses problemas, mas relativamente a ter um gestor como... ter uma pessoa fora da advocacia como gestor de um escritório, curioso, porque o senior partner do seu escritório, o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, já tinha falado nisso na altura da transição de pasta, da transição geracional no vosso escritório, e acabou por foram dois que foram escritos que são advogados, não são gestores. Sim, mas e isso acontece noutras sociedades, mas têm um ensino, uma educação de gestão, ou seja, por exemplo, temos outras sociedades em que o advogado foi preparado para ir gerir a sociedade e por isso tirou curso de gestão, fez MBAs em escolas internacionais e por isso preparou-se e deixou de ser um bocadinho... São raros, mas aí é que está o desafio. Eu acho que tem que começar a ser uma realidade, cada vez mais. É isso que verificamos lá fora. Ou então, como algumas cidades têm, diretores gerais, gestores, profissionais a fazê-lo. Tecnologia, voltando ao seu raciocínio. O segundo grande desafio é tecnológico, com inteligência artificial, enfim, com a quantidade e a probabilidade de novas softwares, de novas realidades digitais. É forçoso as sociedades adaptarem-se às novas realidades e depois ainda com a necessidade da cibersegurança. Por isso, de manter o seu sistema impoluto. E isso é muito difícil. Tem muito receio dos ataques informáticos. Nós temos, eu acho que todas as maiores sociedades devem ter dezenas de ataques por dia aos seus sistemas. Dezenas. Não é um nem dois e nem é por semana. É por dia temos dezenas de ataques aos nossos sistemas. E é preciso que os sistemas funcionem. Mas nunca foi tão bom como o hacker. Há sempre um que entra. Mas por isso, o tecnológico é importantíssimo. O da internacionalização. Este país é muito pequeno. Nós temos um mercado-alvo potencial, que é o mercado dos países de expressão portuguesa, onde a língua é a mesma, onde o direito tem as mesmas bases, e por isso é muito importante que sejamos capazes de exportar os nossos serviços para esses locais. Por isso, esse também é muito. E depois um desafio enormíssimo das novas gerações, da captação de talentos, de sabermos capazes de compreender as novas realidades, de ter políticas de integração, políticas que sejam capazes de compatibilizar a vida profissional com a vida pessoal,
que tem vindo a ser feito aos poucos, questão também da intervenção que temos tido junto da Associação de Direito Mental. Enfim, tudo isso é muito importante para hoje em dia termos uma sociedade capaz. Saúde mental também é uma questão. Claramente. Mas acha que... Não é apenas, não se pense que seja só nas sociedades de advogados que há problemas, em toda a sociedade há problemas, cada vez mais há problemas nesse campo, até pela pressão que todas as empresas têm. As sociedades têm um certo tabu em falar disso, aliás, a sociedade em geral. Desapareceu. Hoje em dia desapareceu. Todas participamos, muitas das nossas associadas participaram na criação dessa associação, estão ligadas a essa associação, tem vindo a haver inúmeros debates sobre a matéria, por isso é algo que já é muito debatido dentro das sociedades e é um caminho que tem que ser feito. Só mais uma última pergunta, relativamente aos advogados brasileiros. Como calculo que saiba o que está a passar neste momento de haver barreiras ao exercício da profissão, no sentido em que se tem que fazer a formação na ordem. Já anda a reparar que já há algumas sociedades de advogados brasileiros a exercer em Portugal, pelo menos eu tenho sido contactada por algumas. Qual é que é a sua posição relativamente a isso? Olha, tenho advogados brasileiros no meu escritório. E repare, isso é um problema que temos vindo a detectar já há bastantes anos. Não é deste bastonato, nem do anterior, já talvez do Sr. Bastonário Marinho Pinto, em que isso se verificou com maior acuidade. Houve uma altura em que a Ordem dos Advogados Portuguesa tinha protocolos com todas as ordens de advogados dos países de expressão portuguesa, no sentido de haver uma inter-relação, e por isso nós poderíamos ser advogados lá e eles todos podiam ser advogados cá. O Brasil, nós estamos a falar de 37 mil advogados em Portugal, o Brasil tem mais de 1 milhão de advogados. E tem-no já há muitos anos, tem esses números brutais. São Paulo tem mais de 300 mil advogados. Não estão 300 mil advogados aqui em Portugal brasileiros, não é? Bom, por isso também tínhamos alguma noção desta realidade. Não é por, de repente, dizermos eles podem se inscrever em Portugal que vem aí uma chusma, como alguém dizia, os charters das advogados do Brasil. A questão é a capacidade técnica, no sentido em que uma licenciatura, porque obviamente a lei no Brasil não é igual à portuguesa e que, portanto, os advogados brasileiros chegam aqui sem qualquer conhecimento da legislação. Não é tanto pelo número de advogados, porque de facto não são assim tantos. Mas eu acho fundamental que a Ordem dos Advogados encare esse assunto, e eu estou de acordo que ela deve encarar esse assunto, mas deve encarar esse assunto não de uma forma como está a fazer. Eu acho que o está a fazer de uma forma bruta. Eu acho que, aliás, até a tomada de posição que teve foi, segundo me dizem, no meio de umas negociações com o Conselho Federal dos Advogados do Brasil. E por isso eu acho que devia ter esperado pelo terminar e pelo concluir dessas negociações e depois logo se via. Porque encerrar esse relacionamento... Repara, hoje em dia já não podemos inscrever-nos em sítio nenhum. Deixámos de nos inscrever em Angola, em Moçambique, enfim, por aí fora. Depois ainda tínhamos Macau. Macau deixou de haver reciprocidade, também cortou. Por isso também deixamos de poder inscrever-nos em Macau e agora, pelos vistos, Brasil também, para já ainda nós nos podemos inscrever lá, eles é que têm dificuldades de inscrever cá, mas sejamos claros, a Ordem de Advogados Portugueses relativamente ao Brasil é diferente dos restantes países. Para os restantes países não há uma obrigatoriedade de deixar inscrever, relativamente aos brasileiros está na Constituição, eles têm direito. Por isso, não basta a senhora Bastonária dizer não queremos mais advogados do Brasil, nem uma lei sequer dizer isso, porque está na Constituição. E por isso, o que pode é regular. A Bastonária tomou uma decisão que é inconstitucional. A proibição é inconstitucional. Eu penso que agora já não é essa a posição que tem, porque percebeu. E por isso está, neste momento, a regular o exercício da profissão por profissionais do brasileiros. Eu acho que é isso que tem que ser feito, pronto, encontrar aqui um meio. Agora, devia ser feito em protocolo, em acordo com os nossos colegas do Brasil, com as ordens profissionais do Brasil, com o Conselho Federal, para que seja pacífico e para que os advogados portugueses, nós temos que ter sempre isso em atenção. Quando fazemos alguma coisa aos outros, os outros também, obviamente, têm reciprocidade, fazem a nós. E por isso temos que ter em atenção, quando falamos da internacionalização, que é para esses países que nós gostávamos de ir e por isso
devíamos, queremos ser bem tratados lá, também os temos de tratar bem. Trabalho. Pronto, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, Dr. José Moreira da Silva. É sempre um prazer falar Também, consigo. Filipe, obrigadíssimo. E até uma próxima Obrigado. oportunidade.